Vamos para esse último momento da aula agora, que é entender como funciona um novo tipo de estrutura, que é a estrutura que nós chamamos de condicional. É onde você encontra um objeto aqui dentro do seu algoritmo que pode levar você para dois caminhos, o caminho do sim e o caminho do não. Nesse exemplo aqui, quando eu observo, eu tenho entrada, significa que eu vou ter duas variáveis, e vou ter uma pergunta que nós chamamos de se. Se x igual a y, sim ou não. Se sim, eu vou fazer a soma e exibir o resultado. Se não, eu não faço a soma e caminho para o fim. Eu quero demonstrar aqui apenas a questão condicional de como montar esse código. A lógica é bem bobinha, bem simplória, mas o desafio aqui é entender a montagem dessa sintaxe, desse fluxo, que agora não é mais sequencial, que pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Então eu vou voltar aqui no meu compilador, certo? Vocês vão ter de novo a estrutura básica, include stdio.h, int main void, abriu, fechou e return 0. Analisando então o objeto, eu tenho três variáveis envolvidas. Cadê ela? Deixa eu pegar aqui o arquivo correto, tá, gente? Estou com tanto arquivo aberto. Eu tenho três variáveis envolvidas, que é x, y e resu. Elas estão sendo usadas em um cálculo e eu vou trabalhar aqui com um inteiro de novo. Então vamos lá. Dentro do dev, eu vou definir, primeira coisa, o tipo de dados. Então, int, inteiro. Eu posso ter vários tipos de dados dentro da linguagem C. As mais comuns, eu vou colocar aqui como comentário, é o int, que guarda números inteiros, 0, 1, 2, 1000, 255, 20.000, são números inteiros. E eu posso ter número como float. O número float, o tipo de dados float, é aquele que você vai usar principalmente para dinheiro, para o peso de uma pessoa, para notas que tenham a casa decimal. Então, uma pessoa tirou 8,5 na prova, uma pessoa pesa 75,5 kg, você pagou R$ 150,50 em alguma coisa. Então, essa é a divisão que vocês mais vão usar aqui para entender lógica, Ou é inteiro ou é float. No meu exemplo, voltando aqui no meu exemplo, eu tenho x, y e resu. Elas podem ser inteiras ou podem ser float, com uma diferença. A diferença é que um inteiro caberia numa variável float. Então, se eu colocar 100 dentro de uma variável float, vai dar certo. Mas se eu tentar colocar 50,50, que é um número float dentro de uma variável int, eu não vou conseguir. O compilador não aceita isso. Eles são tipos de dados que vão dar incompatibilidade. Vamos fazer esse exemplo, então, com int. Com int, x, y e resu. Vamos lá. Int x, y e resu. Ponto e vírgula. Eu vou começar pedindo os valores de x e y. Printf, digite o valor de x. Ponto e vírgula. Scanf, para capturar o que a pessoa digitar para a variável inteira que se chama x. Estou com o insert ligado aqui. Eu venho com o próximo número. Printf, digite o valor de y.
ponto e vírgula. Scan F, percentual I, para a variável Y. Eu tenho as duas variáveis, agora x e y, que são do tipo inteiro. Eu vou, ao invés de fazer um processamento, fazer um teste lógico aqui, ó. Olha o meu teste lógico. Se x igual a y, esse objeto significa teste condicional. Se x igual a y. Chegou o momento, então, de montar essa pergunta. Eu vou montar assim, ó. Se é if na linguagem. Se x igual a y. Quando eu estou perguntando igualdade, eu tenho que usar x igual a igual. Então, eu perguntei se x igual a y. E tem uma situação que é o não, que é o else. If, else. Olhando de novo aqui no meu documento, no meu diagrama, olha o que acontece. Se x for igual a y, eu vou fazer isso e isso. Seriam duas instruções para o if e nenhuma para o else. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como o if tem duas instruções, eu não posso simplesmente continuar programando aqui dentro. Eu vou precisar abrir o bloco do if, ó, porque ele tem duas instruções. O que eu vou fazer aqui, ó? Se x for igual a y, eu posso fazer a soma. Resu é igual a x mais y. E na sequência, eu estou pedindo para imprimir o resultado. Resultado é igual a percentual I. E aqui eu vou colocar a variável resu. Essa é a situação em que apenas tenho o comando para o if. Perceba que no else eu não tenho comando. Então, eu poderia até tirar o else daqui e vou testar a compilação. Esse é o condicional simples. Então, compilou, 0 erros. Vamos rodar. Aumentou aqui para vocês verem. Digite o valor de x, 50, 80. Os valores são iguais? Não, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque ele caminhou. Quando ele perguntou assim, se x é igual a y, os valores não são iguais. Então, ele não entrou dentro desse bloco de execução. Ao contrário, se eu executasse novamente esse programa e colocasse valor de x 50, valor de y 50, o que vai acontecer? Resultado igual a 100. Porque quando ele foi executado, quando ele fez essa pergunta, se x é igual a y, ele entrou dentro do bloco do if, certo? Então, esse é um exemplo em que eu usei variáveis inteiras com um programa de estrutura de condicional simples. E se eu quisesse somar floats, valores floats, eu teria aqui float, aonde tem percentual i, o percentual i é para inteiro. Então, o que eu vou colocar? Quando for float, x, y e resu são float. Percentual f para x, percentual f para y e percentual f para resu. Comportamento do programa. Digite o valor de x, 50.50. Valor de y, 50.50. Resultado 101.1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Bom, eu não gostei de 6 casas decimais, não é uma prática comum. Vamos trabalhar então com 2 casas decimais. Aí nesse caso do float, quando eu for fazer a impressão final, que é exibir o resultado na tela, eu, ao invés de colocar o percentual f, que é o caractere de formatação padrão, você vai colocar percentual.2f. Vamos ver o resultado. Valor de x, 50.5. Valor de y, 50.5. 101,1
0, 0. Então, eu tenho aqui variável do tipo float, configurada para 2 casas decimais, com caractere de formatação percentual .2f. Beleza? E agora vamos pensar numa situação que você queira trabalhar com condicional composto, que é o if else. Vamos ver como está o exemplo aqui, ó. Condicional composto. Agora eu tenho a situação com uma decisão composta. Interpretando o programa, digite o valor de x e y. Se x menor que y, sim, soma. Não, subtrai. Tem 2 condições aqui. If, else. Sim, não. Cada uma delas, olha que interessante o desenho aqui, ó. Quando eu, neste daqui, eu caminhei para cá, eu tinha 2 instruções para o sim. Aqui eu tenho apenas uma instrução para o sim e uma instrução para o não. Tem uma diferença disso, quer ver? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o float mesmo. Digite o valor de x. Vai ficar igual aqui. Digite o valor de y. Se x, a pergunta mudou agora. X menor que y. Se x menor que y, se x menor que y. Aqui você pode usar todos aqueles operadores matemáticos, ó. Menor, igual, maior, menor igual, maior igual, diferente. Todos eles podem ser usados aqui dentro desse comparativo. Bom, se x menor que y, ele vai fazer uma soma, olha só. Faz uma soma. Mas, teoricamente, dentro do sim, ele não está fazendo mais nada além de uma soma. Como é uma linha só de comando, ó, se x menor que y, é uma linha apenas, que é a soma, eu não preciso desse bloco aqui, porque é uma linha só. Então, se for menor que y, soma. Se for contrário, né, se não, ele subtrai. Resu é igual a x menos y. Tanto o if quanto o else tinha uma linha só de instrução. Então, eu não precisei abrir o bloco para agrupar esses elementos no if nem no else. E aí, o que acontece no final do programa é que existe uma impressão, ó, resu. A impressão resu vai mostrar ou a soma ou a subtração. E ele serve tanto para o if quanto para o else. Por isso que ele está agregado aqui no final. Nesse meu exemplo, então eu vou terminar o programa assim, ó. If else. Aqui eu vou colocar printf. O resultado é percentual.2fs, o nome da variável resu. Ou seja, depois que ele decidiu o teste lógico, independente se ele somou ou se ele subtraiu, eu quero imprimir. Então, essa minha linha aqui de printf, ela serve para as 2 circunstâncias. Vamos compilar esse programa. Compila. Digite o valor de x. 20.5. 20.5. O resultado deu 0. Por que será? Porque ele não era menor. Ó, se x for menor que y, soma. Como ele não era maior, ele era igual, ele entrou aqui na subtração e deu 0 de resultado. Agora vamos fazer o x menor que o y. Vou executar. Digite o valor de x. 10.5. O y, 20.5. O resultado é 31. Porque ele entrou, então, no
no if. Ele entrou aqui no if. Um último exemplo de condicional simples composto, usando int agora. Vou começar tudo de novo. Você não necessariamente precisa fazer cálculos aqui dentro. Vamos pegar if int idade. Aí vem aqui por int f, digite sua idade. N scanf para uma variável inteira e guarde na variável idade. Guarde o que a pessoa digitou na variável idade. E aí vou perguntar if idade maior igual 18. 1, 2, 3, que isso se chama indentação. Indentação é dar esses 3 recuos dentro dos blocos. Aqui é um bloco, eu dei 3 recuos. Aqui é um bloco, teoricamente, do if, eu recuei 3. Com a indentação, fica tudo muito visível, eu entendo quem faz parte de quem. Então, esse código aqui faz parte do if, porque ele está recuado, né, indentado 3. Então, se idade maior ou igual a 16, printf, você pode tirar CNH. Ponto e vírgula. Se não, idade, se não nunca tem pergunta, tá? Se não tem pergunta, porque ele é o caso contrário do seu if que fez uma pergunta. Se não, printf, você não pode ter acento, né, na linguagem aqui, tá? A não ser que eu coloque uma biblioteca de acentuação, não pode tirar CNH. Ponto e vírgula. E joinha. Vamos compilar para ver se tem erro. 0 erros. Vamos executar. Digite sua idade. Vou colocar a minha idade de verdade, tá, gente? Aparece, né? Feliz da vida. Você pode tirar CNH. E aí ele descartou, então, o código que tinha dentro do else, porque isso é verdade e isso não é verdade. Mais uma situação. Eu quero descobrir, então, quando, se ele não tem 18 anos, em que ano que ele vai completar 18 anos? Toda a lógica, então, vai ser no else. Se eu vou ter uma lógica maior aqui, com mais linhas de código, eu vou abrir e fechar o bloco do else. E aí, resumo. Vamos pensar numa lógica aqui que faça mais sentido. Ele não tem 18 anos. Quantos anos faltam para ele completar 18? Então, eu vou vir aqui, criar uma nova variável chamada falta. Eu falei que você não pode tirar CNH. Falta é igual aos 18 anos, que eu quero descobrir, menos a idade da pessoa. Printf, faltam, aspas aqui, faltam, percentual i, anos, para chegar à maioridade. Maioridade, coloco a variável aqui, percentual i, sendo substituída por falta. Ponto e vírgula. Vamos lá. Vamos ver o comportamento desse programa e depois vamos falar de um detalhe que faltou visualmente aqui, ó. Digite sua idade. 22 anos, você pode tirar CNH. Fechei, compilo e executo, né? Digite sua idade, eu tenho 15. Você não pode, ó, o que ele escreveu, você não pode tirar CNH
faltam 3 anos para chegar à maioridade. Tem 2 detalhes aqui, apareceu um código louco e aqui ficou tudo junto. Vamos resolver. Você não pode tirar CNH, quebra a linha, porque senão ele vai para a linha de baixo e vai emendar tudo. Faltam percentual anos para chegar à maioridade. Aqui eu coloquei um percentual I de feliz. O que ele fez? Ele está esperando aqui uma outra variável. Então, eu não quero uma outra variável. Eu posso apagar o percentual I. Compila. Digite sua idade, 22 anos, maioridade, você pode tirar CNH. 10 anos, você não pode tirar CNH. Continua com erro. Alguém sabe por quê? Eu corrigi, perceba que eu já corrigi, mas ele continua dando erro. Conseguiu pensar aí o motivo? O que vocês acham? Na verdade é porque eu alterei, mas eu não recompilei o programa. Ao recompilar, as alterações são incluídas. Então, de novo, eu tenho 10 anos, você não pode tirar CNH, fez a quebra de linha agora e falou que faltam 8 anos para chegar à maioridade. Beleza? Então, eu finalizo esse momento aqui falando sobre o condicional composto e deixo na sequência também um exercício de prática em que vocês vão poder praticar e pensar sobre esse comando condicional que é muito lógico e muito usado na programação, gente. Até mais, viu?